correndo o risco de parecer completamente louca, né? Sim, eu tenho me comunicado com esse animal de poder, essa força ancestral. Mas o conteúdo inédito para o rastro da Neuza. Sim, eu pá, deitei o socão. Ela fez a cara de... Porque eles se vangloriaram tanto da banda dele que a gente acha que pensou que era uma coisa que prestava. Bom, pessoal, já tem um tempo que eu voltei da viagem de Porto Alegre e eu vou fazer uma nova viagem em breve. Tô bem ansiosa pra ela, vai ser uma viagem longa, eu vou passar mais ou menos uns 30 e poucos dias fora de casa e eu vou pra um lugar que eu nunca fui, fazer uma viagem internacional. Nunca fiz uma viagem internacional tão longa e para um país tão distante. E tô muito empolgada, tô muito feliz. E, enfim, enquanto eu tô organizando mais ou menos as roupas que eu vou levar, pensei em a gente conversar sobre o que eu senti, como é que foi essa minha ida para Porto Alegre, porque eu tô editando agora os vídeos do canal, né? E dessa viagem para Porto Alegre. Mas eu fiquei pensando também sobre, enfim, como a gente muda, né? Eu passei uns bons anos morando nessa cidade, em Porto Alegre, aproximadamente uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais. E foi estranho voltar, fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu não ia pra lá. E é doido perceber como quando o tempo passa, a gente amadurece, a gente cresce e tem lugares que não nos cabem mais, pessoas que não nos cabem mais. E isso fica muito nítido quando a gente atinge um certo nível de autoconhecimento, de busca interior. E pra mim, na época, isso não parecia tão claro, mas agora é, assim, nítido, sabe? Pessoas tóxicas. Porque, assim, Porto Alegre, apesar de ser uma cidade grande, os rolês que você vai lá, você acaba encontrando as mesmas pessoas. E foi, assim, uma volta ao passado dar uns rolês lá. E, enfim, tive algumas situações que eu fiquei olhando assim, pensando, nossa, como a Nicole de antigamente se contentava com pouco. Tanto a nível de amizade, de relacionamentos, de trocas. E tá tudo bem também, sabe? Eu acho que isso é importante pra a gente aprender o que é que a gente deve investir a nossa energia e onde a gente não deve investir a nossa energia. E transmutar essas dores, né? Porque, querendo ou não, são elas que nos fazem ser quem nós somos hoje. Mas rolou umas situações muito doidas, assim, tipo, de pessoas que já foram muito próximas de mim ou que já tiveram alguma coisa comigo e, assim, agiram como se nem me conhecessem e fizeram questão que eu visse que elas estavam ali, mas, tipo, ou foram frias ou fingiram que nem me conheciam, mas fizeram questão de se mostrar que estavam ali, de se apresentar pra mim. E isso pra mim demonstra que, tipo, a pessoa não tá indiferente, sabe? E eu, dentro de mim, já é uma coisa resolvida. Então, pra mim, era indiferente. Mas pra pessoa, aparentemente, não. E eu achei engraçado, sabe? Tipo, a pessoa se dá o trabalho de ir lá, me pedir alguma coisa na noite e fingir que não me conhece. Tipo, amada. Ou chegar, cumprimentar todo mundo que tá ali comigo, e daí, na hora de me cumprimentar, querer me dar um soquinho, tipo, sendo que, sabe? Já tivemos mais do que isso. E foi engraçado essa do soquinho, porque eu fiquei meio pistola com isso, né? E daí eu peguei e dei um soquinho também, só que eu acho que eu errei um pouquinho.
o peso da mão e eu esqueci que eu tava com um anelzão. Gente, é um anel que é quase uma arma branca. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse anel aqui é quase uma arma branca. Mas não foi tipo assim, eu pá, deitei o socão na mão da pessoa. Foi basicamente tipo, eu fiz assim, só que talvez com um pouco mais de força, né? E tipo assim, a pessoa mereceu também, porque ela pegou, chegou na roda lá que eu tava e assim, cumprimentou todo mundo com beijos e abraços e pra mim assim, pra você eu vou fazer assim. Se fuder pra lá. Então tá, aqui pra você. Mas enfim, foi sem querer, né? Mas eu vi na cara da pessoa que, tipo, talvez tenha doído um pouquinho. E tá tudo bem, né? Assim, talvez eu não tenha sido uma pessoa. Ui, minha gata tá aqui. Talvez eu não tenha sido uma pessoa tão legal na jornada dela, mas ela também não foi uma pessoa tão legal na minha jornada. E, tipo, nem por isso você precisa agir com imaturidade, sabe? Eu tava disposta a cumprimentar normalmente. Mas a partir do momento que você age dessa forma, você já não tá agindo com indiferença, sabe? Você tá agindo com, sei lá que nome que eu dou pra isso. Mas enfim, no geral, assim, foi uma viagem pra relembrar quem a Nicole já foi e vislumbrar quem ela está se tornando e ainda pode ser. E eu acho que isso é importante. A gente fazer essa volta ao passado não com um sentimento de dor, de frustração, de nossa, por que eu tomei essas escolhas? Por que eu segui essa direção? Mas honrar o nosso passado, honrar a nossa trajetória com dignidade, porque ninguém é perfeito, todo mundo comete erros, todo mundo tem escolhas que no momento a gente acha que são certas, e depois a gente percebe que não, que foram erradas, que foram talvez inconsequentes ou imaturas, mas a gente aprende. E quando a gente volta ao passado, a gente tem a noção de que talvez a gente tenha sido a vilã na história de alguém, ou outra pessoa tenha sido vilã na nossa história, ou talvez ninguém tenha sido vilã na história de ninguém. As pessoas só estavam sendo humanas. E tá tudo bem. E o que eu quero refletir com vocês hoje é se quando você volta ao passado, você deixa isso te destruir ou você simplesmente olha com olhos de bondade para esse caminho, para essa trajetória, para essas escolhas que você tomou e aceita. Porque eu acho que aceitar isso é também um passo na sua evolução, no seu crescimento pessoal e até uma forma de libertação de antigas amarras, de sombras e uma certa transmutação também. Fazendo o react do drink do meu amigo. Porque lembra um pouquinho mais do Campari e da laranja. Acho que a Nicole vai gostar. Não? Ficou muito salgado? Acho que ela ia conseguir. Ela fez a cara de novo. Não, assim... É melhor que o da Isa, que ele entra. Não, é melhor que o da Isa, é que o meu era muito... Nossa, acabou O da com o Isa meu foi drink. aterrorizante. Que aterrorizante? É só porque tinha pimenta. Aterrorizante, amiga. Não, tinha pimentinha, por isso. É que tá muito, tipo, picante dentro. É que era picante, né? Tava muito picante o drink. spicy, O drink que dizia picante. Mas o sexy da Siri, elas não são assim. O sexy da Siri, elas não são assim, não. Não sei, eles falam segurando pela pontinha, né? Bom, e eu entrei em todo esse assunto aí de como a gente muda, como a gente transmuta, mas acho que eu aprendi a olhar pra isso de uma forma mais, enfim, amorosa, a partir do momento que eu comecei a fazer contato com os meus animais de poder. E faz mais ou menos um ano e meio, talvez, que eu tenho feito contato com uma serpente e a gente tem conversado bastante, correndo o risco de parecer completamente louca, né? Mas enfim, sim, eu tenho me comunicado com esse animal de poder, essa força ancestral que vive dentro de mim, aparentemente. E a gente se comunica, ela me traz insights, me traz segurança, me traz aconchego. E a partir do momento que eu consegui me conectar com essa energia, isso me deixou muito mais fortalecida, muito mais segura, muito mais amparada. E eu parei de ter tanto medo de ficar sozinha,
de não ser incluída no plano dos outros, porque eu sei que eu tenho quem me acompanha. Óbvio, né? Para além da minha família, das pessoas próximas de verdade de mim, eu sei que eu tenho a minha força interna, os meus guias, os meus guardiões. E a serpente me ensinou a ser meio que uma mulher serpente, a aprender a trocar de pele. Quando a pele que eu estou vestindo não me serve mais, a gente tem que saber deixar para trás a nossa antiga pele. A gente tem que saber aplicar veneno quando é necessário, nem que seja para nos defender. Geralmente a serpente, ela ataca só quando ela é provocada. Ela não sai desferindo botes ao seu bel prazer. E quem provoca tem que ter plena noção disso. E se não tiver, vai aprender. E eu acho que ser uma mulher serpente é mais ou menos isso. É não pedir desculpas por acessar esse poder mais obscuro dentro de você. Essa força mais próxima das sombras, do submundo, do feminino sagrado negro, digamos assim. Esse feminino ligado a Hecate, a deusa Perséfone, a própria Ishtar e todas essas deusas que transitam no limiar, na noite, na escuridão e que nascem de um espaço abissal onde existe dor, mas para além dela existe muita transformação e transmutação. Existe a pura alquimia. E essa alquimia foi algo que eu fui aprendendo com o tempo a exercer na minha vida. A gente ouvia, né, na escola, não sei se vocês tiveram isso na escola, mas geralmente quando a gente vai começar a ter uma cadeira de química, o professor geralmente ensina que tinha os alquimistas antigamente, que foram os primeiros químicos da história, que tentavam transformar chumbo em ouro. Mas muitas dessas pessoas que têm essa visão de, olha só, eles estavam tentando transformar chumbo em ouro, não era literalmente transformar chumbo em ouro. É uma metáfora para você pegar as partes mais impuras do seu ser e transformar em algo nobre, em algo elevado. Então a gente tem que fazer esse trabalho com as sombras dessa forma. A gente vai ali na escuridão, busca o que tem de obscuro, pegajoso, sombrio e transforma, purifica, eleva. E dessa forma a gente transcende. E não é um trabalho fácil, não é um trabalho bonito, não é algo bonitinho de se ver. Exige coragem, olhar para esse abismo. Mas, de fato, né? Quando você olha para o abismo olha de volta para você. E eu acho que ser uma serpente é saber rastejar entre os mundos, entre as pessoas e saber procurar o seu lugar, sem pedir licença, sem mendigar afeto, saber quando é o tempo de ir embora e saber que, para além de tudo, você tem as ferramentas para se defender e que, de uma forma ou de outra, o seu veneno também pode ser a própria cura. Então, tudo depende da dose. E, enfim. Bom, gente, tá tudo uma bagunça aqui porque eu vou arrumar a mala e vou, mostrando pra vocês mais ou menos o que eu vou levar nessa minha viagem de lookinhos e tudo mais.
Porque assim, quero servir conceito e aclamação, né, nessa viagem. E as várias personas da sacerdotisa da serpente, né? Então, assim, tem que ter. Bom, gente, eu tenho, assim, como arquétipos que me regem mais uma Afrodite e uma Perséfone. Qualquer hora a gente pode conversar sobre arquétipos, eu vou trazer esse assunto aqui com vocês. Eu acho que foi um assunto que foi meio banalizado na internet, as pessoas meio que... Minha gata tá miando, peraí. Que foi? O que tu quer? Não vai entrar aí. Venha pra cá. Enfim. Arquétipos foi um assunto que foi meio banalizado, assim, na internet, mas ele tem um fundamento psicossocial, digamos assim, né? Quem propôs essa teoria dos arquétipos e tudo mais foi o Jung. E, gente, eu não sou da área da psicologia, nem nada do tipo. Eu só gosto de ler sobre o assunto, estudar sobre isso, então pode ser que eu não passe a informação da forma mais científica possível. Eu sou leiga, tá? Mas eu gosto de estudar sobre, então vou falar da forma que eu entendo e que eu compreendo esse assunto. Mas, assim, pelo o meu conhecimento, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, os arquétipos, a teoria arquétipo foi desenvolvida pelo Jung e alguns autores refinaram essa teoria. Então, por exemplo, a Just Noda Bolen, acho que é assim que se fala o nome dela, foi uma escritora que pegou essa teoria arquétipa e ela misturou com a mitologia grega. Então, ela meio que definiu que todo mundo tem algumas deusas que habitam dentro da gente, se baseando nesses arquétipos. Sendo que os arquétipos são forças invisíveis, digamos assim, que regem o nosso inconsciente. Então, são padrões, são forças ancestrais e que meio que definem, assim, o comportamento das pessoas. E daí ela definiu para as mulheres e para os homens. Não necessariamente para as mulheres e para os homens, porque pessoas não binárias também podem se adequar dentro dessa teoria. Mas a gente tem as deusas e os deuses. Então, nas deusas, tem as deusas virgens, a Hestia, a Artemis e a Atena. E as deusas não virgens, não sei como se chama, que daí é a deusa Hera, a deusa Deméter, a deusa Perséfone, e por último, a deusa Afrodite, que é uma deusa alquímica, se eu não me engano, que ela define dessa forma no livro dela. E essas deusas, elas têm padrões de comportamento. Por exemplo, uma mulher, ela pode ter mais de uma deusa dominante, mas ela geralmente tem todas as deusas dentro dela, né? Porque são formas do inconsciente coletivo se manifestar dentro de uma pessoa. E geralmente a pessoa tem padrões que ela acaba expressando mais no seu comportamento. Então, por exemplo, eu sinto que eu tenho mais prevalência da deusa Afrodite e da deusa Perséfone. Mas nada impede que eu também, por exemplo, na minha vida profissional, eu seja mais Artemis, ou com o meu ciclo de amigos, eu seja mais Atena. Isso vai variando, mas assim, no geral, as pessoas têm 3 deusas dominantes. 2 a 3. E elas vão expressando isso de formas diferentes. Então, mas enfim, tudo isso foi pra falar que eu me sinto mais identificada com a Afrodite e a Perséfone. E um pouquinho de Hera também. E, dito isto, nada melhor do que servir um cante, né, gente? Quando eu for lá nas baladinhas internacionais, né? Olha que lindo isso daqui. Vai dizer que não é uma vibe? Eu achei assim, ó, babilônico, essa sainha. Daí tem essa outra saia, que é uma vibe bem sereia também. Bem sereiona. Ficou linda no corpo ela. Essa aqui, gente, nossa. Eu assim, ó, comprei achando que ia ficar bonita. Mas ficou uma bomba, sério, ficou muito feia mesmo. Só gastei dinheiro, que ódio. Se vocês verem, tipo, essa saia não tinha nenhum comentário lá. Eu risquei, né? Eu comprei na Shein.
Eu arrisquei, eu pensei assim, não, eu vou servir um conceito, né, com ela, mas ficou muito feia. Não tem como defender. Eu não vou levar, né, obviamente, só peguei aqui pra mostrar pra vocês. Daí eu vou levar esse negócio aqui também. Eu achei uma vibe. Deixa eu vestir pra vocês verem. Dá pra ver? Ele é bem longão, assim. Daí dá pra usar tanto com jeans quanto com uma sainha. Eu pensei em usar com uma sainha, gente. É a mini saia, né? Mas daí tem que ser pra uma baladinha, assim, bem... Um tecnozinho safado, sabe? Que daí você pode ir mais pelada que ninguém vai te julgar, né? Pensei em usar ela com essa mini saia, mas eu não provei, então não sei se vai ficar legal. Mas, gente, isso aqui é... é, né, assim... Choca a sociedade, mas eu gosto disso. Daí eu comprei umas coisas mais comportadas, né? Mais, assim... Namoradinha da sociedade. Uma vibe mais... Ai... Conservadora do lar. Mas nem tanto, né? Que a minha Afrodite não se aguenta. Ó. Tá muito frio. Se não tivesse tão frio, eu até provaria alguns looks pra vocês. Daí umas blusinhas básicas, né? Tipo, pra usar no dia a dia. Uma blusinha de couro também. Gente, eu tô pretendendo baladar lá, né? Tipo, tô levando altos lookinhos de balada. Espero que eu vá pra muitas baladinhas lá. Ó. Ai, isso aqui que eu acho muito babilônico. Eu garimpei num brechó esse corselet, ele é lindíssimo. Ele fica assim, um escândalo no corpo. Não sei se vai dar pra ver. Mas, ó. Babado também. Daí essa brusinha. Gente, só tem roupa pelada, né? Muito piriguete. Essa brusinha super perua também, né? Eu adoro. Mais uma micro saia, porque, né? Não sou obrigada. Mas essa aqui até que não é tão micro. Ela não fica tão curtinha quanto a outra. A outra fica, tipo, muito curta. Ó. Eu adoro que ela tem essa fivela vintage, assim. Ela é muito linda. Garimpei num brechó também. Vou levar também essas sainhas mais colegial, assim, que eu acho fofas. Nossa, tá toda amassada essa daqui. Mas eu acho bem bonitinhas também. Dá pra fazer vários lookinhos. Será que eu tô levando roupa demais? Eu espero que faça calor lá, porque eu tô levando mais roupa de calor do que de frio. Essa aqui também, de amarrar no pescoço. Ah, mas eu acho lindo também, porque ele é meio perolado, assim, sabe? É tipo um coletinho, assim, também. Uma gracinha. Vocês podem perceber que eu sigo meio que um padrão, né? Eu tenho muita roupa de tons terrosos, bordô, marrom, preto. Eu uso muito preto. Eu não sou muito fã, assim, de roupa coloridona mesmo, assim. É muito raro eu ter uma roupa, tipo, ultra colorida. Eu gosto, assim, nos outros, mas em mim eu acabo preferindo essa coisa mais, assim, gótica. Mais sacerdotisa do submundo. Essa calça eu quero levar também, mas eu fiquei meio cismada com ela. Eu sou muito alta, né, gente? Daí eu, sei lá, eu cismei que ela tá meio marreca em mim. Mas ela é muito confortável, então eu vou levar ela também. E o pessoal aqui numa energia bizarra também, né? Nossa, todo mundo dança muito. A gente tava chegando a uma conclusão aqui que, na verdade, a gente se intrometeu no meio de uma festa de uma escola de dança. Porque todo mundo dando nome ali, dançando, e a gente, tipo... É verdade, o pessoal tava assim, dançando super bem. Arrasando na dança de casal, e aí trocava os casais, sabe? E a gente... A Nicole, ela atrai músicos. É que a Afrodite Dionísio é um match bom. Aproveitando aqui o ensejo. A minha Afrodite tá solta hoje, né? Eu vim com essa flor aqui. Chamei, né, a diva
louca pra participar do rolê hoje. E Afrodite é a deusa do prazer sensorial, da libido, do prazer por viver, por ser, por existir. Prazer sem pedir desculpas. E Dionísio é o deus do êxtase, do estado catártico. E acho que isso combina muito bem com Afrodite, então eles têm esse link, talvez seja por isso, né? Mas agora que você falou sobre isso, Afrodite, tipo, o pessoal que tava aqui, as mulheres que estavam aqui hoje, eu senti que era uma vibe meio Afrodite, assim, Bem, uma Atenas não estaria. Você acha que não? Eu acho que não também. Depende, se é mais segura, Contida, né? Mas geralmente a Atenas é mais segura. Me colocando nessa posição, que a gente já chegou à conclusão, que eu tenho mais Atenas e Afrodite. Eu sou muito segura, assim, pra dançar, vai chegar, desenvolver ali a dança. Aqueles caras que a gente ficou aquela vez, que eles tinham uma banda. Era muito ruim as músicas que a gente foi escutar. Eu não achei tão ruim. Ai, amiga, era um mico. Lembra que era um negócio... Era aquele escroto que ele correu, chama de melona. Mas não era um negócio tipo garota material, como é que era? Eu lembro, era tipo garota, era muito ruim. Era muito ruim, amiga. Não ia se defender. Era muito ruim. Era muito ruim. E a gente olha, era tipo, quando você falou, a gente olhando o clipe assim. Meu Deus, é real isso que a gente tá vendo. A gente tem umas vivências, né, amiga? História pra contar. Agora eu vou achar. Você lembra o nome da banda dele? Eu lembro o nome dele. Uma banda literalmente falando como mulheres eram fúteis e queriam o dinheiro deles. Corta eles não tendo dinheiro nenhum, entendeu? A pior de todas. Ali, ó, era ali, ó. Era um negocinho do GTA. Era essa aqui, ó. Não era essa? Ai, não lembro. Acho que não era. Mas eu lembro que tinha alguma coisa de desenho na capa. Aqui é Superficial. Ai, amiga, tu lembra? Era isso mesmo. Nossa, eles ainda mostraram essa música. Eles mostraram essa? Eles mostraram essa. Eu acho que foi essa, porque essa aqui que tem escutado toda. Ou foi a gente que foi stalkear eles e achou essa aí e ficou rindo eternamente? Eu acho que foi a gente que foi stalkear eles, amiga. Nossa, velho. Nossa. Superficial Boy. Do seu namorado, o contrato. Eu não mando recado. Do seu ex-namorado. Nossa, rimou tudo com ato. Mais ou menos essa parte. É uma mistura de Vitor Clay com Red Hot Chili Peppers. Não, pegou. Foi simpática, né? Aguentou muito, foi simpática. Vitor Clay com Red Hot Chili Peppers da Shopee. Paz natural. Não, e assim, o pior de tudo, tirando mulheres para garotas superficiais, né? Como se eles fossem um poço de profundidade, né? Assim, vamos dar uma segurada. Não, ainda botaram esse safado. O ego de homem é absurdo. É absurdo, né? Tem que ter capturado. Eu lembro agora. Contrário, Passou mal, amiga. Passou mal, rindo disso. Eu queria que vocês familiarizaram tanto da banda dele que a gente pensou que era uma coisa que prestava. Não presta. Queria uma laricona quando chegasse em casa, pra fechar Porto Alegre com chave de ouro. Eu falei brincando. Eu cuspindo no prato que já comi horrores, Comeu né? horrores, eu também. Meu Deus, a gente acabando com tipo, todo mundo. Esse vídeo tá proibido em mais de 50 países, né? Não pode. Mas assim, dá uma cortadinha. Não, eu te amo, amiga. É porque a Marina Sena é artista de verdade. O show dela é bom, as músicas são gostosas, de ouvir, a batida é boa, a letra tem significado, é o que ela tava sentindo naquele momento, sabe? Eu senti muito isso.
me passando demais. Deixa eu mostrar pra vocês. Considerando que é tipo um mês que eu vou passar lá, a Bompom aqui. Considerando que é tipo um mês que eu vou passar lá, será que é muita roupa? Eu vou contar depois quantas peças de roupa tem ali, pra ver se faz sentido esse tanto de roupa que eu tô levando. Eu vou depois tentar dar uma organizada ali, ver se vai caber tudo, mais ou menos. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do papo, das divagações, dos looks que eu mostrei pra vocês. Quer dizer, só mostrei as roupas, né? Mas enfim, é isso. Um beijo e tchau!